Campeão em lazer, pode ter certeza. Então, eu estava falando e seguindo isso aqui, ó, tá? O esporte foi absorvido, vou mostrar só os pontos principais, tá? O esporte foi absorvido para o mercado, aumentou o número de competições. Aí, hoje em dia, né, o calendário é denso, muita competição, desafios para o treinamento, né, maior demanda, e principalmente aqui, as imitações de Matveev, né? Matveev, a preparação geral é desnecessária, pelo menos para o atleta que já tem muitos anos de treinamento, e fere o princípio da Professor, tem especificidade, e aqui alguém pedindo? no geral não aproveita no específico. Oi, alguém queria falar mais alguma coisa? Tem alguém pedindo para entrar? Ó, aqui não tem não, viu? Pede essa pessoa para tentar de novo aqui, viu? Estava dizendo no grupo. Na tela aqui, ó, não tem nenhuma. Quando pede para entrar, aparece aqui, eu clico em aceitar. A não ser que ela pediu, eu não vi, e ela caiu. Ah, agora vem, Breno. Era Breno? Pronto, aparecer mais alguém, me avisa aí, por favor. Então, além do mais, a individualização hoje é atônica, ou seja, o Matveev dizia, não, pelo menos metade da preparação tem que ser geral. Tem atletas que com 2 meses já ganharam tudo que podiam, em termos gerais. Então, não vale mais, Matveev, tá? Aí, alguns pesquisadores desenvolveram várias propostas, tá? Uma se adapta à teoria de Matveev, por isso Matveev ainda é considerado o pai da periodização, que é uma não, todas adaptam Matveev. E tem uma apenas, é porque eu botei no plural aqui, ó, rompe totalmente com Matveev. Então, a ideia de hoje é mostrar a vocês como é basicamente, tá? Aquele modelo do Excel é daquele jeitinho que faz a vida inteira, só que agora vai ser assim, ó. Tem essa estrutura que é da Roseev e Kalinin. Qual é a proposta dele? Ó, a gente não nega a importância do treino geral. Mas o atleta compete o ano inteiro. Então, ele não pode estar treinando treino geral. Mágica é especial. Ou seja, o volume, ele nunca se sobrepõe à intensidade. Então, o que é que ele faz, então? Faz assim, ó. Isso aqui é ideal para aquelas modalidades que têm competições esporádicas. Tipo o esporte coletivo. Aí vai ter um torneio que dura uma semana em março. Outro torneio que dura mais uma semana, 2 semanas em junho. Aí outro em outubro e outro em dezembro. Tá? Ou então, natação, que tem o Campeonato Brasileiro de Inverno, em junho, julho, e o Campeonato Brasileiro de Verão em novembro e dezembro. São as 2 principais competições. As outras são competições menores. Tá? Aí, o que eu faço? Eu faço aqui, ó. Eu começo, eu divido a temporada em vários ciclos. Como vocês estão vendo aqui, ó. Para cada competição importante, eu faço um ciclo. Lembre, isso aqui não é para futebol, que joga tênis, que os caras jogam o ano inteiro, tá? É para competições que tem, a gente chama isso para competições sazonais, tá? Para esporte de competições sazonais, tá? Então, para cada competição dessa, sazonal, eu monto uma periodização. Tá? Só que note ó, que o geral, as cargas gerais nunca são maiores do que as específicas. Por outro lado, quanto mais no começo da temporada, menor é o específico e maior é o geral. Por isso que é chamado de pêndulo, porque forma um pêndulo aqui. Ó. Se eu ligar as cargas específicas e se eu ligar as cargas gerais, forma aqui ó, um pêndulo. Tá? Então, veja que o atleta sempre treina com alta especificidade. Só que para a primeira competição do ano da temporada, treino específico é maior do que o geral, mas nem tanto. E à medida que vai agora, aí acabou a temporada aqui, ó, acabou essa competição. Aí o atleta, se quiser, pode dar uma descansada de 1, 2, 3 dias, uma semana, ou não, tá? Aí ele recomeça o trabalho. Só que agora aumenta o geral e diminui, aumenta o específico, como queira, e diminui o geral. Aí vai, ó, aumentando cada vez mais os trabalhos específicos e diminuindo especial. De modo que no último ciclo, você não tem mais treino geral, só especial. Só cargas específicas, tá? Então, isso é o chamado estrutura pendular de Aroseev e Kalinin.
Veja que eles... Por que eles não abdicaram totalmente de Matveev? Porque eles ainda têm um conceito de Matveev, de cargas gerais e cargas específicas. Só que Matveev, metade da temporada era carga geral. E depois aqui era carga específica. Aqui não. O treino é sempre específico. Tá? Alta intensidade e menor volume. Ok? Então, essa é a primeira proposta. Então, está aqui. Aqui está o texto referente àquele slide anterior, tá? Foram os primeiros a propor a alternativa, em 1971. É idealizado para esportes que você precisa entrar e sair de forma várias vezes ao ano, ou seja, quem tem competições sazonais, tá? Aceita a relação de cargas gerais específicas, por isso que ele não largou Matveev, ele adaptou Matveev, e aqui já está dito, né? As cargas específicas crescem a cada ciclo, as gerais são sempre menores, tá? Mas o atleta treinou com predominância específica e alta intensidade a temporada inteira, tá? E aí vai. Esse aqui, ó, aí sim, rompe completamente com o Matveev, tá? E é a mais usada hoje no mundo inteiro, por esportes de luta, de força. Na verdade, é uma teoria, é uma proposta muito boa para esporte cuja força é prioritária. O problema é que, hoje em dia, força virou qualidade física prioritária em praticamente todos os esportes. Até na corrida de longa distância, a força ganhou importância. Vocês vão aprender com os outros, quando eu vou entrar daqui a pouquinho nas formas de treinamento, que a resistência aeróbia perdeu importância em vários esportes. E a força ganhou importância em todos os esportes. Tá? Quando a gente... Tem uma pergunta importante quando eu vou montar um programa de treinamento, que é: o que eu vou treinar para aquela modalidade? Força, resistência, velocidade, flexibilidade? Então, a gente tem grau de importância, tá? A gente fala assim, de grau de importância primário, secundário e terciário. O que aconteceu? A capacidade aeróbia era considerada qualidade física primária para esportes coletivos até a década de 70. Aí ela foi perdendo status. Foi colocada como capacidade física secundária e hoje já é muito considerada como terciária. Ou seja, terciária é aquela coisa que se der, treina. Se não der, não treina, que não faz falta. Tá? São as terciárias. E tem aquelas que não faz parte mesmo, tá? Do esporte, aquele esporte. Então, enquanto a capacidade aeróbia ela caiu de primária para secundária ou terciária, em vários esportes, a força que era terciária virou primária em praticamente todos os esportes. Tá? Aí, então, a proposta do Verkhoshansky é uma proposta que ele criou para esporte de luta. Judô, taekwondo, karatê, só que foi absorvida por muitas modalidades, principalmente as modalidades coletivas, principalmente o futebol, não é principalmente o futebol, tá? É que o futebol é a modalidade de longe, a modalidade mais praticada do mundo, tá? Então, qual é a proposta? Essa rompe completamente com o Matveev. Não existe mais essa questão de período básico, específico, competitivo, geral, cargas gerais, cargas específicas. Não tem mais nada disso. É outra proposta totalmente diferente. Como é que é a proposta? Vocês vão ver na literatura que é chamada de periodização de Verkhoshansky ou periodização por blocos. Porque ele tem essa parte amarela aqui, ó, que são blocos de força. O que é que o Verkhoshansky demonstrou? Qual foi a base dessa proposta do Verkhoshansky? Foi o seguinte. Eu vou já abrir o quadro, tá? E se eu já usei nessa turma aqui esse quadro. Deixa eu ver aqui. Não, eu queria ver. Um momentinho aqui. Ver.
eu não queria deixar só para quem é da universidade, não. Senão, quem não está aqui logado pela universidade não vai... Aqui, que a pessoa... Vamos estar aqui por enquanto, depois a gente resolve isso. Esse é um quadro que já fica para vocês, viu? As anotações. Então, veja aqui qual foi... O que é que Beco Chances que viu? Ele trabalhava com esporte de força, que era lutas, e ele entendia que precisava priorizar a força. Numa proposta normal, como a de Matveev, você treina a força o ano inteiro, mas um pouquinho, né? Um pouquinho de força aqui, um pouquinho de força ali. Então, tá aqui a proposta de... Então, espera-se que a força tenha esse comportamento aqui, ó. Período básico, né? Para Matveev. Aí vai, no específico ganha-se de força e vai. Ou seja, você tem um ganho discreto de força, porque você não treina força todos os dias. Não é prioritário, tá? Então, vamos lá. Aí, o que é que o Beco Chances pensou? Ó, meu atleta precisa de muita força. Naquele período de competição, eu não tenho tempo de treiná-lo. Não dá para treinar. Tem muita competição. E se eu fizer um bloco de força? Então, foi Beco Chances e teve a ideia. Eu vou fazer um bloco de força. Naquele período que ainda não tem competição. Tá? Período curto, né? De 30, 45 dias. Tá? Então, aqui, ó, 30 a 60 dias. Tá? Então, ele pensou, naquele tempo o atleta ainda tinha esse tempo para preparar, né? Hoje quase não tem isso. Aí vocês vão entender o que é o futebol europeu, como é que os caras no futebol europeu trabalham, tá certo? Então, o que é que ele fez? Aí, obviamente, que se eu estou treinando força aqui nesse período, ó, a minha força vai crescer muito mais, porque todo treino é força, todo treino, de segunda a sábado, treina-se força. O que vai acontecer? Eu vou ter um grande crescimento da força. Beleza? E veja que, lembre que o esporte é esporte que a força é prioritária. E força é prioritária no corredor de 100 metros, no nadador, no jogador de handebol, basquete, voleibol, futebol, ou seja, lutas. Hoje em dia, praticamente todo esporte, a força é prioritária. Tá? Então, aí entrou no período de competição. Já não dá mais para treinar força praticamente. Tá? Então, o que ele percebeu? Percebeu que se ele fez um bloco de muito treino de força e depois começou a treinar só os treinos específicos, a partir daqui, ó, é só específico. Tá? Então, aqui é força. E a partir daqui agora é só treino específico. E força quando dá. É que ele percebeu que ele conseguia, mesmo sem treinar a força, conseguia manter a força, que foi ganho naquele bloco. Então, a força ganha no bloco se mantinha durante o resto da temporada quase toda, tá? Porque ele percebeu também que depois de um certo período, essa força começava a cair. Mas não caía para níveis ainda menores do que aquele modelo tradicional de Matveev. Aí o que é que ele pensou? Muito simples. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar um pequeno bloco de força aqui. Pronto. Aí esse pequeno bloco de força vai impedir esse pedaço aqui, ó, e vai manter, até aumentar um pouquinho a força, e você consegue manter a força pelo resto da temporada. Aí, pronto. Como a força é determinante para a velocidade, e esportes como handebol, basquete, vôlei, luta, judô, karatê, natação, a força é fundamental, e a velocidade, e o resto é secundário. Então, eu estou preparando muito melhor o meu atleta para exercício, para esporte que a força é predominante. Isso inclui, como eu já falei, handebol, basquete, vôlei, futebol, natação, corrida de 100 metros, 200 metros, 400 metros, natação de 50, 100, 200, 400 metros, a força é fundamental. Força e velocidade. Então, assim foi. Ó. Aí, lembrando que quando está no período aqui, ó, período que não é mais de bloco, o que é que ele faz? Muito treino técnico, muita velocidade, porque é a segunda qualidade física mais importante, junto com a força, e um pouquinho de nada, ó, de preparação de condicionamento. Condicionamento geral. Tá? Então, quase nada.
mas você consegue manter a força por todo o período. Podia ter feito isso aqui, né? Eu vou até botar aqui e eu não vou... Olha, então, a força aconteceria isso aqui com a força. Sobe, aí tenderia a cair, mas não cai, e se mantém por toda a temporada. Por enquanto que se eu fizesse o modelo tradicional, no modelo tradicional, não, peraí, a cor que não tem aqui, peraí, só uma cor que não tem aqui. Amarelo não dá, verde. Vamos ter esse roxo mesmo. Então, no modelo tradicional, a força cresceria assim, ó. Tá? Seria o gráfico da força, tá bom? Então, aí eu manter, mas não vou manter não, porque ficou meio bagunçado o gráfico aqui. Então, sim, aí o que aconteceu? Hoje em dia, vocês aí que ouve, conversa sobre futebol, sabe que existe uma grande diferença do calendário europeu para o calendário aqui no Brasil, né? O europeu ele tem uma tal de pré-temporada, que aqui no Brasil chama a mesma coisa, mas não merecia ganhar esse nome. Porque no Brasil não existe pré-temporada para clube de futebol. Pelo simples motivo de que os caras entram de férias em dezembro, esse ano vai ser diferente, mas normalmente entram de férias em dezembro, volta dia 2, 3 de janeiro, dia 15 já tem campeonato estadual. Então não dá para dizer que 15 dias é uma pré-temporada. Diferentemente dos europeus, que a temporada deles acaba em final de maio, comecinho de junho, no máximo, porque comecinho de junho é quando tem a decisão da Champions League, então só vão 2 times ali, né? O resto para 1 ou 2 semanas antes, e o campeonato só retoma lá para agosto. Então, eles têm aí algo em torno de 45 dias sem treino. O que é que eles fazem, então? Não desculpa mais, né? Eles dão férias aos jogadores de 1 mês e depois eles trabalham mais ou menos 45 dias. Aí eles chamam isso aqui, ó, de pré-temporada. Aí o que é que eles fazem? Muito trabalho de força, muito trabalho físico. E é muito trabalho físico, mas tem trabalho com bola também. Mas o físico é o físico com bola, mas a prioridade é o físico, sempre com bola, altamente específico. E desse trabalho físico que é feito com bola, a prioridade é a força. Então, todo dia tem treino de força 3 vezes por dia. Hã? Oi. Professor, aí alguns times do Brasil já estão deixando de pagar do estadual, botando time de reserva, time de base, para fazer essa preparação. Para fazer pré-temporada, exatamente. Para fazer uma pré-temporada de verdade, ok? É o que os caras estão fazendo aqui no Brasil, certo? O Atlético Paranaense já faz isso há uns 3 anos, tá? Então, abre mão do estadual e bota os caras do titular para jogar, mas aquele jogo é um treino. Por exemplo, o que um Barcelona e Real Madrid faz? Entra na pré-temporada, aí quem não queria receber o Real Madrid na sua casa? João Pessoa, se tivesse condições. Aí os caras, em vez de eles gastarem dinheiro com a pré-temporada, eles aceitam o convite para ir para os Estados Unidos, para outros países, tá? Aí fica fazendo a pré-temporada lá e vão jogar com os times da casa. Ou seja, se o Brasil fosse país muito dinheiro, o prefeito, o governador, pagaria toda a estrutura para os caras virem treinar aqui. Ainda fazia um amistoso com 13, com o Campinense, com o Botafogo, fazendo parte do treino. Não é competição, é treino. Aí os caras treinam todo dia, manhã, de tarde, de noite. Aí domingo tem um jogo à tarde, eles treinam de manhã, jogam de tarde e vão treinar à noite. Só que o jogo os caras estão cansados, né? Porque estão na fase de investimento. Aí o 13 ganha do Barcelona de 1-0. Aí bota uma faixa no campo, uma estrela na camisa. Ganhei do Barcelona, um dia na vida. Mas não ganhou do Barcelona, ganhou dos caras do Barcelona, tudo moído, de tanto treinar. Entendeu? Aí os caras aproveitam e ganham dinheiro para fazer a pré-temporada. Entende? Aí tem uma história muito engraçada, que eu estou vendo a hora aqui, eu já desisti. Eu ia mostrar isso em 10 minutos, né? Aí não tem jeito, né? Eu não consigo dar uma aula assim superficial, e estou dando ainda, entendeu? Mas aí eu vou aproveitar, já que eu já matei, desisti, e
Então, já vou começar a próxima aula agora, 11 horas da manhã. Até 11 eu vou falar disso aqui. Então, eu vou contar uma história muito engraçada. Que é aquela coisa lá do princípio da história do treinamento. Né? O leigo que copia sem entender o que está fazendo. Eu acho que eu contei a história a vocês. Eu acho que eu contei, mas era muito engraçado. Vou contar de novo. Que aí relembra. Fica na memória de vocês. O América do Natal teve um ano que ele foi vice-campeão da Série C, eu acho, e subiu para a Série B. Foi, exatamente. Foi vice-campeão da Série C e subiu para a Série B enquanto vice-campeão. Só que o América, que foi vice-campeão brasileiro, ele foi desclassificado na primeira fase. Só que ganhou no tapetão, né? Porque jogou contra o Souza, acho que foi o Souza, o Souza ganhou deles, só que descobriram um jogador irregular, jogou sem documentação totalmente completa, aí ganhou os pontos na justiça que havia perdido no jogo, classificou, demitiu o técnico e foi vice-campeão. Quero dizer para vocês, um técnico pegou um time vice-campeão e conseguiu fazer ele não se classificar na primeira fase. Tem noção? Por isso que a gente brinca às vezes. Tem atleta que é bom, apesar do técnico que tem. E não por causa do técnico que tem. O que aconteceu com esse técnico? Ele trabalhava já no mundo do futebol e conseguiu um estágio no Barcelona, exatamente no Barcelona. E foi fazer um estágio no Barcelona. Quando ele estava lá negociando, o cara disse, ó, não adianta você vir fazer um estágio aqui no período de competição, porque os caras só jogam e minimamente treinam. É isso aqui, ó. Só faz trabalho técnico, velocidade e preparação geral. Quase não tem treino. Venha ver o que a gente faz na pré-temporada. Aí, assim, ele fez. Foi fazer acompanhou a pré-temporada do Barcelona. E lá os caras treinavam todos os dias, de manhã, de tarde e de noite. Então, de manhã era musculação, de tarde era um trabalho de pliometria, que é força, e à noite um trabalho de velocidade. Todo dia, todo dia, todo dia. Aí, como o trabalho, mesmo físico, eles priorizam colocar bola, é um físico com bola, então um dos treinos era jogo. Jogo entre eles e jogo com os times da casa lá, da cidade onde eles estavam. Aqui não era treino, aqui não era jogo, aqui era um treino. O jogo fazia parte do processo do treinamento. Aí ele viu os caras jogando, treinando de manhã, jogando à tarde, e à noite ia fazer o terceiro treino no dia. Aí ele chegou, isso na pré-temporada, né? Aí era um período, há 10, 15 anos atrás, onde o campeonato da Série C só começava em setembro, agosto, mais ou menos. Ou seja, justamente quando ele já tinha voltado da pré-temporada, tinha acabado o estágio dele, o Real Madrid e o Barcelona já estavam em competição, treinando quase nada, e começava o campeonato da Série C aqui. O que é que ele fez? Pegou tudo que ele viu no Barcelona, do jeitinho que viu, colocou para os caras fazerem no América de Natal. Os caras estavam mortos, não andavam em campo. E eu digo que eu vi com meus olhos, porque nesse ano eu estava no Botafogo. E a gente jogou contra ele lá, ganhamos 2-0, merecia 4, e os caras se arrastavam em campo. Ele ganhou fácil dele lá dentro do Machadão. Ainda era Machadão na época, não era nem reformado para a Copa do Mundo. Então os caras estavam mortos, eles viviam, entendeu? Como o último time era muito ruim, todo mundo ganhou do último time, eles ficaram em terceiro. Aí foram desclassificados. Mas por quê? Porque o cara queria botar o cara para jogar todo dia, treinar todo dia. Então, e era assim mesmo, tá? Jogava com a gente lá no domingo à tarde, 6 horas, saía do estádio e ia treinar. Do jeitinho que ele viu no Barcelona, estava fazendo aqui. Enquanto isso, o Barcelona estava lá treinando tão pouco que quando o Vanderlei Luxemburgo foi para o Real Madrid, você sabe, alguém aqui me lembrou essa história, ele caiu porque queria que os jogadores treinassem 2 vezes por dia. Aí, diz as boas línguas, né, que os jogadores perderam 2, 3 jogos de propósito para a diretoria, para a pressionadoria demitir, porque eles não aceitavam ter que treinar 2 vezes por dia. Porque o Júlio queria colocar o que fazia aqui no Brasil, queria impor lá dentro. Entendeu? Me estranha que o Vanderlei Luxemburgo é muito estudado. Ele estuda bastante e ele tem uma equipe muito boa de preparadores físicos e fisiologistas. Mas, para a época, pode ser que ele tenha trocado os pés pela mão. Então,
Isso é o conceito de pré-temporada. Isso aqui, ó, muitos clubes fazem. Isso é chamado de intertemporada. Intertemporada. Então, aí você, o que é que você faz? Escolhe um jogo que vai ser teoricamente fácil, entendeu? E bota os caras para fazer 2 semanas de trabalho pesado, tá? Bota mais os reservas para jogar, poupa. Então, faz um esquema ali para que durante 2 semanas o jogue com meio time, com 3, 4 titulares. Aqueles que estão com cartão amarelo, provoca o terceiro cartão amarelo para esse período, para poder fazer uma intertemporada. Ou então faz individualizada. O jogador tomou cartão amarelo, então vai ficar um jogo sem jogar. Então vamos aproveitar e fazer a intertemporada só com ele. Aqui, cada vez mais o trabalho está assim. Não é todo mundo fazendo a mesma coisa. Cada jogador faz o seu treino. Tá? Cada vez mais a gente está nessa perspectiva aí em esporte coletivo. Tá? Treinos muito individualizados. Então, isso é a proposta do Verkhoshansky, que esse bloco virou pré-temporada, mas aí quem chama ainda, na literatura vocês vão ver lá, o nome chamado de intertemporada, de treinamento em blocos, então, periodização do Verkhoshansky, e é o que mais vingou hoje em dia de todos os modelos, é o que mais está vingando hoje de todos os modelos. Pois não? Seria, professor, essa intertemporada que o senhor está dizendo, poderia o Flamengo estar utilizando com esses jogadores aí, Bruno Henrique, que se machucou, levou cartão amarelo e tal, e passou um tempo, acho que foi exatamente 2 semanas fora do time, e agora voltou e está voando de novo? Então, se ele machucou, pode ter sido só tratamento, ou pode ser assim, ó, criaram a ideia de machucar, porque como futebol tem muito leigo, um torcedor que não sabe o que está acontecendo, se dissesse que ia tirar Bruno Henrique por 3 jogos para preparar ele, meu amigo, diretoria, a oposição que quer ganhar a eleição, detonaria a diretoria, entendeu? Então pode. Se eu fosse Flamengo e visse que o cara tá mal, porque não fez, e ver que o problema é físico, eu mentiria, eu não sou de mentir não, eu mentiria para a imprensa, arrumaria uma lesão fantasma e o atleta lesionado ia ficar fazendo uma intertemporada. Eu faria exatamente isso, entendeu? Eu acho que eu não tenho dados para dizer, mas eu faria e eu sei que quem está lá no Flamengo também faria. Eu acho que foi isso que aconteceu, porque ele teve uma suposta lesão aí no joelho e agora o cara voltou e está voando, tá entendendo? Tem muito sentido. Exatamente. Tem todo o sentido do mundo, tá? Então, eu acredito porque eu faria exatamente isso. Entendeu? Deixa eu ver. Aí tem uma pergunta da Emanuele. O princípio da continuidade do sistema funcional, o senhor falou. Daqui a pouco eu mostro, viu? Que está faltando 2 princípios, viu? Aí é justamente o que eu vou falar daqui a pouquinho com vocês, viu? Então, Emanuele, é porque eu queria que meu aluno desse essa aula, mas daqui a pouco eu negocio com vocês. Então, isso é a proposta do Verkhoshansky, tá? Como ela é muito importante, eu botei um exemplo aqui. É um artigo publicado do time da Ponte Preta, quando a Ponte Preta era boa, tá? O artigo é 2000 e pouquinho. Eles fizeram aqui, ó, os blocos. Bloco A, bloco B, eles fizeram 3 blocos, tá vendo? Então, o bloco A foram 2 semanas, 2 semanas e 2 semanas. Bloco A, 1, A2 e A3. O bloco B, B1 e B2, e o bloco C, né? Que é o bloco grande, ó. Veja que isso aqui é a pré-temporada, ó. 2, 4, 6, 8, 10 semanas. Isso aqui é a pré-temporada. Por que teve o luxo de trabalhar com 10 semanas? Porque isso aqui foi no time júnior. Porque no júnior a gente consegue coletar dados, fazer teste, etc, tá? E tá aqui, ó, o que é o bloco A? Ó. Veja aqui, ó, força, fortalecimento, força, saltos é força. Aí, pouquinho de exercícios preparatórios, ó, tá vendo? Ó? E, de novo, força. Então, é força, 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 força e força. Tá? Aí, bloco B, circuito, que tem muito exercício de força, musculação, força, saltos, que é força. Aí, começou um pouquinho já de treino técnico, tático e alguns jogos. E o bloco C, competição.
Aí leva a temporada todinha, né? 22 semanas de competição. Mas trabalho anaeróbio alático, ou seja, velocidade, porque chamar isso de velocidade aqui, ó, chamar de velocidade ou anaeróbio alático é a mesma coisa, né? Exercício de musculação, continuava com os saltos e os treinos técnico-táticos. Só que bem pouquinho. À medida que dá. Dá para treinar, treina. Não dá, prioriza o trabalho do técnico. Os trabalhos técnicos táticos. Entendeu? Então, isso é o padrão de uma programação, de um trabalho pela teoria, pela proposta do Verkhoshansky, tá? Treinamento em blocos do Verkhoshansky. Beleza? Isso aqui é a mesma coisa. É aquela menina que é saltadora, que foi medalhista olímpica, é o nome dela. Maureen, como é? Maureen Margem, né? Margem, sei lá. Maureen Margem. É, Margem. Isso, tá? Então, ela foi medalhista olímpica, né? Medalha de ouro, e ela trabalhava com base em bloco. O que ela faria? Um bloco introdutório, ó, com 4 semanas, aí um bloco de preparação física especial, tá aqui, ó. Tá vendo? E um bloco técnico, muita técnica. Saltar. Beleza? Aí vinha uma competição, ó. Tá vendo? Aí ela começava de novo, ó. Preparação física especial, força, velocidade e tal. Muito trabalho de salto. Então, ela ia para a pista saltar. Depois de fazer 1000 saltos por dia, durante 3 semanas, quer ver se ela vai errar no dia da competição? Ela está extremamente programada para não errar. Aí, competição. Aí, de novo, bloco de preparação especial, técnico, competição. Então, ela fazia, tá? Então, isso é treinamento em blocos também, tá? Da Mauri, sei lá, Margem. Você já sabe quem é? Mauri Margem. Professor, o senhor falou em fazer muito salto e chegar no dia da competição e não errar. Já faz um tempo que eu acompanho o futebol europeu, sabe? Uhum. E eu pude observar nessa última passagem agora do Jorge Jesus e agora do Torrent, que eles falam muito em o jogador memorizar, o corpo memorizar o movimento, né? Que eles precisam de tempo para treinar, repetir o gesto técnico, mas a movimentação tática, para o jogador não precisar pensar no jogo, como é que ele precisa se movimentar. E o corpo fazer meio que de forma automática. Isso é uma coisa que, pelo menos, eu não vejo muitos treinadores brasileiros falando com muita frequência. Talvez o Muricy Ramalho falasse muito nisso, na repetição, que eu lembro, assim, acho que o Muricy Ramalho. Exato. Que, infelizmente, a gente tem que dizer. Eu gostaria tanto de falar que o Brasil é bom, mas a gente sabe que o nível intelectual dos treinadores do Brasil no futebol é muito abaixo, né? O Brasil exporta goleiro, zagueiro, lateral direito, lateral esquerdo. O Brasil já teve melhor goleiro do mundo, melhor lateral do mundo, melhor zagueiro do mundo, melhor meia, melhor bola, tudo. E nunca exportou um técnico para a Europa, né? Infelizmente, nada bom. E o pior, tudo que a gente faz é copiando deles e a maioria não sabe nem o que está fazendo. Todo mundo agora está fazendo aquelas linhas de soro, né? Mini band. Todo mundo faz, porque eles estão fazendo, a gente está fazendo. Mas, infelizmente, a maioria não sabe por que está fazendo aquilo. Nem por quê, nem quando, nem quanto deve fazer. Entendeu? Precisamos avançar bastante ainda, tá? Em evolução científica. Então, essa foi a proposta do Verkhoshansky, muito usado em esporte de luta e em esporte como o futebol, que se compete o ano inteiro, tá? Mas que se tem uma pré-temporada. E aqui no Brasil não tem, os clubes estão forçando a barra, botando o time reserva para jogar o campeonato estadual. Tá? Inteligentemente, na minha opinião. Aí vamos lá. Mas e o corredor de longa distância? E o maratonista? E o triatleta? E o ciclista? Ele não tem que treinar volume o tempo inteiro? Mas não tem que trabalhar também com alta intensidade? Então, veja a loucura que esse cara fez. Ó. Enquanto o Matveev dizia o seguinte, olha, na hora que você aumentar a intensidade, reduz o volume. Então, o Matveev dizia assim, né? Ó.
Parâmetro leve, o negócio é, cresce o volume e depois cai o volume. E a intensidade não cresce por enquanto. A intensidade cresce pouquinho, depois ela cresce de vez. Olha a loucura desse negócio. É alto volume e alta intensidade o ano inteiro, meu amigo. Tá louco. Ou seja, os caras estão treinando igual à década de 20, do século XIX, século XX. 1930, 1940, que era alto volume e alta intensidade. Vai matar os caras, e vai mesmo. Mas é uma proposta muito usada por corredores de longa distância, que é chamada de esquema estrutural de Tine. Então, Tine diz, ó, o cara quem dá resultado é a alta intensidade. Mas o atleta de 10 quilômetros, meia maratona, maratona, o ciclista, o triatleta, precisa também de alto volume. E agora? Faz a interrelação? Não, nada de interrelação. É peia, meu amigo. Se não aguentar, grite. É peia o ano inteiro, entendeu? Só que aí, o que eles fazem? Obviamente que eles sabem, o Tichinho sabia, que essa atleta aqui, ó, vai entrar em overtraining rapidinho. O que ele propôs, então? Ele pensou aqui, ó, período de preparação 1, prepara, aí manda o cara para casa. Uma semana em casa, tomando água de coco na rede. Vai descansar? Ou seja, dava uma paulada e mandava o cara descansar. Aí outra paulada, mandava o cara descansar. Então aí vem aqui, ó. Preparação 1, descansa o atleta e ele aí volta a treinar e ele compete. Aí prepara de novo, descansa o atleta, que chama-se que é intervalo profilático, né? Ou seja, descanso para profilaxia, prevenção, para a prevenção do overtraining. Então, dá uma paulada, descansa uma semana, 5 dias, 10 dias, volta a treinar e compete. É outra paulada, descansa, volta a treinar e compete. E aí vai. Fazia isso, esse aqui, ó, esses intervalos profiláticos, quantas vezes quiser durante o ano. Aí, quando o Tine propôs isso, esse intervalo era cego. Ah, vamos... Tá 2 meses. Quando o atleta começar a dizer que está se sentindo mal, cansado, aí a gente descansa. Hoje não, né? Hoje a gente tem aquela aula ministrada pelo Reabias para vocês. A gente tem vários modos de monitorar o estado fisiológico do atleta. Então, assim, ó, paulada no cabra. Quando o cabra começar a bater pino fisiologicamente, aquelas avaliações começarem a indicar valores ruins, aí manda o cara descansar. Quantos dias? 3, 4 dias? Não sei, ó. Vem aqui, 2 dias, avalia. Quando ele vê que o fisiológico dele está recuperando, volta a treinar. Enquanto não está, não volta a treinar. Ou seja, hoje em dia, eu posso até individualizar. Eu não sei quando vai acontecer o intervalo profilático e eu não sei quanto tempo vai durar o intervalo profilático. Tudo vai depender muito das respostas da monitoração fisiológica. Aí você determina quanto tempo ele vai treinar e quanto tempo ele vai ficar em casa descansando, tá? É um modelo bem agressivo, né? bem radical para atletas de prova de longa duração, tá? E, finalmente, tem um modelo aqui que é muito parecido com aquele primeiro, tá? Na minha opinião, só muda o nome, que é o chamado sino de Forteza, que é a mesma coisa, ó. Você começa a preparação especial, que é o verde, é sempre maior do que a preparação geral. Aí vai aumentando ainda mais, aí a geral vai diminuindo. Só que depois ele faz uma diminuída de novo aqui, ó. Aí começa tudo de novo. Então ele treina muito, reduz a carga de treino e volta a aumentar a carga de treino. Tá? Então, é muito para a modalidade de desportos sazonais, ok? Então, vamos lá. Questão que eu vou colocar para vocês no Cigarra hoje, tá? Eu vou dizer o modelo de treinamento e vocês vão dizer, e vocês vão marcar qual a competição ideal, tá? Qual ideal? Então, por exemplo, uma modalidade que tem competições periódicas.
ao longo do ano, e as competições duram 3, 4, 5 dias, que é chamada competição sazonal. Qual o modelo que eu vou adotar? Sino de Forteza ou Arozev e Kalinin. Anota isso aí, viu? Anota o nome dos homenzinhos, que eu vou botar a questão assim que acabar a aula, tá? Arozev e Kalinin. Competições que a força e a qualidade física é prioritária e tem um calendário muito denso, com competições o ano inteiro. Obviamente vai ser o quê? Verkhoshansky, anota o nome do homem, tá? Grava aí para vocês anotarem lá. Já estou dando eu estou dando a resposta aqui, e vocês vão me dar no cigarro, tá? Provas de atletismo de longa duração, ciclismo e triatlo. Não tem o que ver, né? Tine é o ideal. Aí agora vamos lá. Atletas jovens que ainda estão em período de formação, com poucas competições ainda, ao longo da temporada. Quem? Matviev. Matviev ainda é muito bom para o atleta que está em período de formação, tá? Então, eu vou preparar essas caixinhas e já boto lá no cigarro assim que acabar, tá? Já que eu me empolguei, eu ia falar aqui 10, 20 minutos, estourando 20 minutos, já falei 54 minutos. Tá bom? Aí, esses últimos 5 minutos, às 11 horas, para fechar um bloquinho de 1 hora, é com relação à seguinte questão. Falta ministrar a aula de continuidade e unidade funcional, como já perguntou a Manuela, tá? Mas essa aula teria sido ministrada segunda-feira passada pelo meu aluno, pelo estagiário, o Éder, tá bom? Só que foi feriado, eu esqueci desse feriado, e o Éder não pode estar aqui na quarta-feira, ele até deve estar por aí, se vocês estão por aí, mas que eles têm aula, tá? Eles têm aula de estatística, então fica lá e cá. Eu vou até aproveitar, Reabias, que eu estou vendo Reabias aqui, não sei se tem, tá? Para fazer a chamada, tá? Deem aí o oi da chamada, tá bom? Então já podem dar o oi da chamada. Éder não está por aqui, Reabias está por aí. Então dê o oi da chamada aí, um oi, um ok, como quiserem, da chamada. Aí assim, o que é que eu vou propor para vocês? Que o Éder vai dar essa aula segunda-feira, tá? Só que eu queria já começar, como a gente tem que correr muito contra o tempo, eu queria já começar o assunto do segundo estágio, tá? Que é o treinamento da resistência, tá bom? Salvo se vocês disserem, não dá, vai baralhar a cabeça da gente, eu gostaria de fazer isso, tá? Estou comunicando, mas ao mesmo tempo pedindo opiniões em contrário. Se alguém for aqui em contrário, achar que complica muito, aí eu dou essa aula de continuidade e unidade funcional, tá? Se não, eu começo agora com resistência, aí é de volta para continuidade e unidade funcional. Beleza? Na próxima aula. Eu fazia sempre isso com vocês, quando eu terminava um estágio e vocês não queriam fazer a prova logo no outro dia. Aí eu começava o assunto do outro estágio e a prova ficava na semana posterior. Tá? Já fiz várias vezes com vocês isso. Tá bom? Então, eu gostaria de não dar unidade funcional hoje e continuidade. Deixa para Éder ministrar a próxima segunda. E eu já começo agora com resistência. Beleza? Tá bom? Aí, quando for quarta-feira, eu vou continuar com resistência, mas eu já vou fazer com vocês o balanço da nota do primeiro estágio. Então, eu vou corrigir os questionários, passar uma provinha para fazer em casa, para fechar a nota. Então, quarta-feira que vem, eu vou fechar a nota do primeiro estágio, tá? Então, hoje eu vou começar um conteúdo do segundo estágio. Quarta-feira, fecha o primeiro estágio. Quarta-feira, eu dou 1 hora de aula do primeiro estágio, do segundo estágio já, né? Mas eu fecho. Vou dizer para vocês como é que vai ficar as notas do primeiro estágio, tá certo? Aí, vamos ver o que ficou. A gente avalia se ficou pouca atividade ou muita atividade, ou se passa mais alguma atividade, algum conhecimento importante que ficou faltando uma atividade para ele, tá? Então, a gente vai pensar algo desse tipo aí, tá bom? Tudo isso na próxima quarta-feira, beleza? Então,
Como eu pedi para quem fosse contrário se manifestar, e não teve manifestações, mas pode ter ainda, tá? Então, a gente vai começar agora uma aula do segundo estágio, tá? Então, essa aula é o segundo estágio. Vou mostrar a vocês aqui uma coisa que eu sempre gosto de fazer, tá? Professor, Mas não. só repita o nome daqueles dois abençoados aí que eu não copiei. Ah, tá. É importante vocês vejam isso aqui, viu? Até porque eu acho que essa aula não está lá no material de vocês. Ó, vamos lá. O primeiro, que é para modalidades que têm competições sazonais, Arozeev e Kalinin. Anota esse negócio aí, tá? Porque vai ter esse nome lá, tá? Na questão para marcar. Aí você lembra. Não precisa decorar, basta ter. O que é usado para modalidade de força, que tem competições o ano inteiro, muito usado no futebol, tá? É treinamento em blocos do Verkhoshansky. Para atletas fundistas, triatletas, ciclistas, provas de longa duração, que os caras querem treinar com alta intensidade o ano inteiro, Tine, e tem o ensino de forteza, que tem a mesma valia do primeiro aqui, ó, Arozeev e Kalinin. Tá? Então, Arozeev e Kalinin, ou o ensino de fortezas, são muito parecidos, muito bom, ideal para esportes de competições sazonais, ok? Vou fazer o seguinte, ó, bem mais prático aqui, tá? Vou colocar isso aqui no WhatsApp de vocês, tá? Agorinha. Essa aula, já que não está lá no cigarro, eu acho que não botei no cigarro, então já boto aqui no WhatsApp de vocês. Estou em dúvida se eu botei, viu? Vai que eu botei. Mas, por via das dúvidas, estou mandando aqui para o WhatsApp de vocês. Bom do WhatsApp, que vocês vão ver, que tem aqui, ó, tem o modelo e tem as características do modelo, tá? Sempre que aparece o modelo, aqui, ó, aparecem as características do modelo, ok? Então, vocês podem reler aquilo que eu falei, tá? Está escrito aí em tópicos aquilo que eu falei. Pronto, muito bem. O que é que eu quero fazer agora com vocês? Quero, mais uma vez, chamar a atenção para vocês da estrutura do nosso curso, tá? Eu vou até copiar e colar isso também aqui no WhatsApp de vocês. Vamos lá. Nosso curso é curso de treinamento esportivo. Aí, qual é o primeiro bloco? História. História do treinamento esportivo. Do ponto de vista ideológico. Aqui é ótimo para quem vai fazer aquelas provas de monitoria. Você paga a disciplina, no semestre a gente abre uma vaga para monitor. Você tem uma visão geral do curso. Ideológico do ponto de vista científico. História e evolução. Aí depois a gente viu o quê? Os princípios científicos do treinamento esportivo. Só isso aqui, caixa baixa também. Pronto. A gente tá acabando esse bloco, tá? Só falta a aula de Éder próxima semana, ok? Aí depois a gente vai ver agora o quê? Treinamento das qualidades físicas. Treinamento das qualidades físicas. Aí, em ordem, a resistência, força, velocidade e flexibilidade. Tá? Sendo que isso aqui tudo
Isso aqui tudo é o primeiro estágio. Esses dois aqui é o segundo estágio. E essas duas qualidades físicas, terceiro estágio. Ok? Então, esse é o modelo do nosso curso. Cadê? Perspectiva. Pronto, ficou tão organizadinho aqui não. Tá? Então, aí a estrutura do curso. Então, a gente acabou de fechar aqui e vamos aqui, ó, fazer o trabalho de resistência, aonde que a gente vai entrar no segundo estágio. Tem resistência e força é o segundo estágio. Quando acabar a força, resistência e força, eu pego todas as tarefas de resistência e força e vão ser tarefas ligadas ao segundo estágio, ok? Então, vamos lá. Deixa eu só abrir aqui. Esportivo 1. Conceito e classificação da resistência. Pronto. Outra coisa importante, tá? Eu vou colocar aqui, ó. Como é que a gente vê cada uma dessas qualidades físicas? A gente vê conceito, importância, qual a importância dessa qualidade física para o desporto e para a saúde, ainda vê ainda, tá? Formas de treinamento. Como é que eu treino? E, obviamente, aula prática. Aula prática de uma das formas de treinamento, que não dá tempo de fazer todas. Então, essa estrutura vai se repetir aqui em todos os cantos. E eu não sei, o modo de pensar de cada um, mas eu penso muito assim, ó. Eu penso muito em diagrama, em formato de diagrama. Deixa eu ver se eu consigo botar isso aqui lá, com essa arrumaçãozinha aqui. Não, tem uma forma muito mais prática, você dá um print. Exibir. Inteira. Pronto. Não, mas eu quero... Professor, Só aqui. vê se tem a opção de tesoura no teu Windows, que é só selecionar a imagem e já tira o print. Tesouro no Windows, quando dá o print. Ali onde pesquisa, vê se digita tesoura, ali embaixo. Digita aqui para pesquisa. Que legal, vou aprender um recurso novo aqui agora. Tesoura. Pronto, é só clica aí. Tem ferramenta de captura. Aí clica, pode clicar. Deixa eu ver aqui. Aí novo. Experimente captura. Novo, é? Aí você seleciona tudo que quer tirar a foto. Aí... Que massa. Novo. Peraí. Eu venho aqui agora? Aí que massa. Olha. Vivendo e aprendendo. Aí Ctrl C, aí vai no WhatsApp e Ctrl V. Pronto. Ctrl C aqui. Que massa. Olha, valeu, aprendi. Quem foi esse que me ensinou? O Alexandre? Foi quem? Iandê. Quem foi o meu professor aí? Iandê, professor. Iandê, valeu, Iandê. Eu ri, professor, porque o senhor perguntou se fosse eu mesmo quem te ensinou. Pronto, então... exatamente, eu procurei lá, tinha dois Alexandre. Aí eu pensei, tem um Alexandre aqui na turma? Então deixa eu melhorar aqui, tirar isso aqui, peraí. Eu gostei desse negócio, peraí, viu? Me empolguei aqui, mas não é que empolguei, não, é porque eu vou deixar aqui já os estágios direitinho. Então, nessa... Eu posso não salvar, né? Então, deixa eu ajeitar isso aqui. Só um momentinho. Porque isso aqui, toda vez eu ia ter que digitar, escrever tudo isso de novo, agora já não escrevo mais. Então, vamos lá. Ó. Primeiro estágio.
Segundo estágio. Pronto, agora está organizado. Deixa eu botar a tesoura aqui de novo. Ferramenta de captura. De novo. Perfeito. Sempre, periodicamente, eu faço vocês olhar para isso aqui. Próxima vez agora eu procuro no WhatsApp, já está aqui. Igual eu fiz hoje com os temas, né? Os princípios que a gente tinha dividido. Então, fechou. Então, de imediato, valeu, Yandê. Começar aqui com forma de conceito e classificação. Pronto, conceito e classificação da resistência, tá? Então, primeiro que a gente vai ver é conceito e classificação e importância da resistência, tá? E depois as formas de treinamento. Primeiro, conceito da resistência. Tá aí, ó. Capacidade psíquica, veja interessante, ó. Capacidade psíquica. Psíquica é física. Que possui um atleta de resistir à fadiga. Veja, a gente sempre tem ideia de resistência é fazer exercício de longa duração. A gente vai ver que, primeiro, prova de 100 metros tem resistência. Tá? Então, já que a ideia é resistir à fadiga, qualquer exercício que gere alguma fadiga tem um componente de resistência envolvido. Como eu já mostrei para vocês, teve um dia aqui na vida que a gente dissecou a prova de 100 metros do Bolt, do Usain Bolt. E a gente viu que o diferencial dele é que todo atleta, depois de 70 metros, perde velocidade e ele não perde. Aquilo é o quê? Fadiga. Tá? Então, existe a resistência até mesmo numa prova de 100 metros. Tá? Então, a resistência é a capacidade de resistir à fadiga. Só que é uma capacidade não só física, mas também psíquica. Aí eu pergunto a vocês, por que psíquica? Por que não somente física? Simples, porque um dos componentes da fadiga é a dor. E a dor provoca vontade de desistir, provoca desânimo. Então, quem já fez provas de longa duração sabe muito bem disso, né? Provas de corrida de 3 quilômetros, 10, 5, 8, 10 quilômetros, sabe disso. Você começa lá com a corrida, daqui a pouco começa a se sentir muito desconfortável, dor, mal-estar, e você tende a querer desistir daquela prova, ou diminuir a velocidade, ou andar, porque você está se sentindo muito desconfortável. Aí muitos atletas conseguem ter um melhor desempenho, não porque eles têm maior capacidade, mas porque eles não recuam diante da dor. Ou seja, eles assumem o desconforto e correm com aquele desconforto todo, porque eles põem na cabeça que o resultado final é mais importante do que desistir. Então, o desempenho numa prova de longa duração, aliás, nem precisa ser muita duração, né? Basta ter acidose, ou seja, basta uma prova de 400 metros, parte do desempenho ali é o quanto que você não desiste, você não sucumbe ao apelo da dor, ao apelo da acidose, ao apelo do desconforto. Tá? E vai assim mesmo. É o atleta que desenvolveu um calo no meio da corrida, tá? Cada pisada que ele dá dói, que cortou ali, o pé está todo rasgado ali, e ele esquece aquela dor e vai com dor e tudo. Então, a resistência, especialmente em provas que geram provas um pouco mais longas ou longas, tem um componente muito importante do fator psíquico, do não desistir para a dor. Tá? Então, por isso que é uma qualidade não só física, mas também psíquica, de resistir à fadiga. Tá? Então, numa série de musculação, tem resistência, porque onde tem fadiga, vai ter resistência. Eu só vou dizer que não vai ter resistência no arremesso do peso, no salto em altura, no lançamento do dardo, porque não existe um processo de fadiga. Numa prova de 60 metros, que existe a prova, né, de 60 metros, não é oficial olímpica, mas existe. Tá? Mas a partir de 100 metros já tem um componente de fadiga, muito escondido ali, mas tem. 200 metros já é mais notório.
400 metros é totalmente notório. Os atletas doem, queima, acidose, tá? Daí para frente vai. Ok? Jogo de futebol tem fadiga. Então, onde tem fadiga, tem resistência, é a capacidade de resistir a essa fadiga. Tá? Quem resiste mais à fadiga tem uma maior resistência. Ok? Então, primeiro conceito, a resistência é uma qualidade não só física, mas também mental, psíquica. Segundo conceito, a resistência, embora ele fale muito como uma qualidade ligada a exercício de longa duração, não, qualquer exercício que tenha algum grau de fadiga, a resistência é o que faz você resistir a essa fadiga. Ok? Outra questão importante é o seguinte, ó. A palavra resistência, ela tem vários aspectos, tá? Várias conotações. Outra coisa, deixa eu falar um detalhe super legal, viu? Eu adorei esse quadrozinho aqui, porque vocês podem escrever nele. Agora, tem alguns alunos participando aqui, ó. Alberto Júnior. Alberto, eu só dei permissão para ver, mas eu posso pedir para editar. Então, vocês podem escrever nesse quadro, viu? Eu vou depois ver como é que faz para todos vocês poderem ver e editar esse quadro, ok? Então, vocês podem escrever aqui. Eu posso fazer uma tarefa e vocês mostram aqui no quadro como é que estão fazendo. Professor, Oi. a chamada. Colocar o ok. Eu já pedi. Viu? Já? Já pedi. Foi uma hora que eu combinei que eu não falta dar princípio da continuidade da unidade funcional, que era a Ed que ia dar segunda-feira. Então, a Ed vai dar essa aula segunda-feira. E hoje eu já entrei no assunto do segundo estágio, que é a resistência. Beleza? Beleza. Então, esse quadro é legal. Isabelle, eu acho que Isabelle e André estão usando pela universidade, não é isso? Logaram pela universidade. Aí vocês podem escrever esse quadro, se eu autorizar. Que eu não autorizei no começo, mas a qualquer momento vocês poderiam escrever esse quadro, tá? Então, tá, eu vou tentar isso. Que aí eu posso usar isso aqui como recurso também. Precisar, vocês escrevem aqui, beleza? Mas o que eu quero falar é o seguinte. A palavra resistência ainda tem outro problema, né? Em português, resistência é aquilo que a gente viu. Capacidade física e psicológica de resistir à fadiga. Na língua inglesa, essa capacidade física e psicológica de resistir à fadiga já ganha um outro nome, que é endurance. Só que tem outro problema, né? A endurance é usada muito para prova de longa duração, embora sirva também para provas de curta duração, é resistir à fadiga. E a palavra resistência em inglês já é outra conotação. Fazer um exercício com resistência significa estar levantando algum peso. Então, exercício resistido, resistance training, na língua inglesa, é o que para nós é musculação. Tá? Então, a gente vai continuar usando a palavra resistência, tá? Mas vocês vão ver que várias vezes, sem querer, eu vou falar a palavra endurance. Então, endurance é a mesma coisa que resistência. Então, em português, quando eu falo exercício de endurance, exercício de resistência, são exercícios de longa duração. Aí já quebra aquele conceito, né? Que é resistir à fadiga, pode ser até numa série de musculação, tá? Aí, quando eu boto exercício de endurance, ou exercício de resistência, aqui já é exercício de longa duração. 10 km de corrida, 2 horas de bike, tá? Então, veja que tem uma confusão de termos, tá bom? O que a gente está falando, por enquanto, é a palavra resistência ou endurance, que é a capacidade de resistir à fadiga. Tá? Mas aí tem diversas conotações para a palavra, tá? Então, resistência ou endurance, aqui, ó, resistência ou endurance é a capacidade física, psicológica, ou
física e psicológica, psíquica, mental, de um atleta resistir à fadiga. Tá? Como na hora que tem fadiga já tem a resistência envolvida, então eu vou ter vários tipos de resistência. Como vocês estão vendo aqui, ó. Resistência local, geral e localizada, resistência geral e especial, resistência aeróbia e anaeróbia, resistência de curta, média e longa duração, resistência de força rápida e resistência de velocidade. Então, eu tenho várias classificações de resistência de acordo com o ponto de vista da resistência. Tá? Então, primeiro ponto de vista é com relação à participação da musculatura envolvida. Então, tem exercícios que envolvem grandes grupos musculares e tem exercícios que envolvem pequenos grupos musculares. E isso dá um tipo de diferença de resistência. A fadiga nesses exercícios é determinada por mecanismos fisiológicos diferentes. Por isso que essa resistência é chamada de resistência geral e resistência localizada. Tá? Então, vamos lá. Quanto à participação da musculatura, a resistência pode ser resistência geral ou resistência localizada, como vocês vão ver aqui. Ó. Resistência geral e resistência localizada. Tá? Quando é que é resistência geral? É quando aquele exercício envolve mais do que 1/6 ou 1/7 da sua musculatura. E o que é 1/6 ou 1/7 da sua musculatura? Basta imaginar que uma das suas pernas, a musculatura de uma das suas pernas, equivale a 1/6 da sua musculatura total. Ou seja, qualquer exercício que você mobilize mais do que 1/6, mais do que uma perna, você está fazendo um exercício geral, de resistência geral. Tá? Enquanto isso, exercício que envolve menos de 1/6 é chamado de exercícios localizados. Tá? Exercício de resistência localizada. Tá? Então, a musculação costuma é um exercício de resistência localizada. Tá? Aí você fala, não, mas aí na cadeira flexora eu trabalho com as duas pernas. Beleza, tu trabalha com as duas pernas, mas só a musculatura anterior, só o quadríceps. Tá? Só o quadríceps de cada perna. Então, termina sendo menos do que 1/6 a 1/7 da tua musculatura. Tá? Então, musculação é tipicamente um exercício localizado. Tá? Já correr, saltar, dançar, pedalar, são exercícios gerais. Por que essa classificação? Porque a fadiga vai ser determinada por fatores diferentes. Ou seja, a fadiga nesse exercício aqui local, geral, ó, acompanha aqui o mouse. A fadiga no exercício geral, tá, é determinada pela capacidade do sistema cardiorrespiratório. Ou seja, é determinada pela capacidade do coração de mandar oxigênio para o músculo. Tá? Então, nesse exercício, vai valer um fenômeno muito importante, que é a tal do limiar anaeróbio. O que é o limiar anaeróbio? É a máxima intensidade de exercício que eu consigo realizá-lo de uma tal maneira que a quantidade de oxigênio que meu músculo precisa, o coração consegue mandar. Então, a fadiga nessas modalidades aqui é muito determinada pelo limiar anaeróbio. Ou seja, atletas dessas modalidades, é muito importante que eu recomende que eles façam um teste de ergoespirometria para determinar o limiar anaeróbio dele, porque eu fico sabendo a partir de que frequência cardíaca, a partir de que velocidade, o exercício dele deixa de ser aeróbio, passa a ser anaeróbio. Sendo anaeróbio, vai gerar acidose e vai gerar fadiga. Mas se o exercício vai ser anaeróbio ou não, depende da capacidade do coração de mandar oxigênio para os músculos. Tá? Claro que esse exemplo que eu estou dando é um exemplo mais sofisticado, que eu adoraria que todo professor de educação física trabalhasse nesse nível. Mas, infelizmente, muitos ainda estão na era
de mandar só correr, corre, salta, pula, faz 10 repetições, intervalo de tanto. Mas o ideal é que você trabalhe com um atleta cujo desempenho dele depende da resistência geral, tá? Que depende do limiar anaeróbio, que ele faça um teste limiar anaeróbio. Agora, um exemplo mais prático, mais corriqueiro, mais cotidiano, é o fato de que, para essas modalidades, você consegue monitorar a intensidade do exercício através da frequência cardíaca. Ou seja, nessas modalidades, eu posso usar a frequência cardíaca para dizer se a intensidade está baixa, moderada ou alta. Tá? Se é leve, moderada ou alta. Então, eu uso a frequência cardíaca para controlar aquela modalidade. Já nos exercícios que envolvem a resistência localizada, cujo melhor exemplo é a musculação. Primeiro, a fadiga não depende da capacidade cardiovascular. Então, por isso que a musculação não melhora a capacidade aeróbia do praticante. Claro, melhora sim, mas melhora um pouquinho, tá? Suponhamos que 2 irmãos gêmeos, muito parecidos, geneticamente, um começa a treinar corrida e o outro começa a treinar musculação. Depois de algum tempo, o que começou corrida teve uma melhora de 30% na capacidade aeróbia. E o que pratica musculação teve uma melhora de apenas 2% na capacidade aeróbia. Porque a corrida, ela, por ser um exercício de resistência geral, o coração participa muito daquele exercício. O coração mandar oxigênio para o músculo está muito envolvido nesse exercício. Já o menino que fez musculação, a frequência cardíaca mal sobe durante o exercício. Então, número 1, a fadiga é determinada pela glicólise, porque é o exercício de alta intensidade, e não dá nem tempo de mandar oxigênio, porque a fadiga vem antes. E segundo, eu não vou usar a frequência cardíaca para controlar o treino daquele atleta, tá? Daquele praticante, atleta, o que for. Tá? Então, são as duas grandes diferenças da resistência geral, que depende muito da capacidade cardiovascular, e se controla o treino pela frequência cardíaca, e o limiar anaeróbio é o fator determinante para saber se a fadiga vai acontecer somente após longa duração ou mais brevemente, e a resistência localizada, cuja fadiga depende basicamente da acidose. Tá? E a frequência cardíaca mal sobe porque não dá tempo. Porque antes da frequência cardíaca subir, para aquele exercício, a glicólise já promoveu a acidose para aquele exercício. Ok? Outra coisa interessante é o seguinte. A resistência geral influencia a resistência localizada. Mas a resistência localizada não influencia a resistência geral. Ou seja, uma pessoa com uma boa resistência geral, aquela resistência geral retarda um pouquinho a fadiga no exercício localizado. Mas uma pessoa com uma ótima resistência localizada não vai ter aumento da resistência geral. Tá? Isso quer dizer, então, que praticantes de modalidades de exercício localizado, vale a pena fazer um pouquinho de exercício geral, de resistência geral. Mas ao praticante de resistência geral, não compensa investir muito em exercício localizado. Tá? No sentido da fadiga para aquele exercício. Porque você vai ver vários atletas de corrida fazendo exercício localizado na musculação. Alguém tem alguma intervenção a fazer? Pois não, pode fazer. Justamente foi esse exemplo aí dos gêmeos, né? Que o senhor falou, já explica essa intervenção. Porque a frequência cardíaca já dá o limiar, né? E aí a localizada não vai interferir no geral, não é isso? Eu entendi assim, que a corrida exatamente. Ela potencializa a frequência cardíaca, melhorando
vamos dizer assim, a irrigação de oxigênio no corpo todo, né? E a localizada, ela não dá essa interferência. Não, ela só atua ali naquele músculo que foi treinado. Então, ela não ajuda você no todo. Ela só ajuda ali naquele exercício amplamente localizado, ok? Então, isso é resistência geral, resistência especial, tá? Nunca esqueçam essa questão da frequência cardíaca, tá? Isso é muito importante, tá? Por isso que vocês entendem que o corredor, ele monitora a frequência cardíaca dele, mas o praticante de musculação não monitora a frequência cardíaca dele. Eu sempre digo a vocês, fisiologia não ensina nada para ninguém. A fisiologia só faz você entender aquilo que os outros fazem, tá? Eu estou falando aqui, isso é fisiológico, isso que eu estou falando aqui, tá bom? Então, é entender aquilo que é feito no dia a dia, ok? Muito bem, então vimos a resistência dividida em resistência geral e resistência localizada, e tem uma importantíssima implicação prática, tá? Que é quando usar ou quando não usar a frequência cardíaca para controlar a intensidade daquele exercício que você está fazendo. Agora, quanto à modalidade esportiva, a resistência pode ser geral ou especial. Tá aqui, ó. Então, quanto à modalidade esportiva, a geral é aquela não diretamente ligada à modalidade, também chamada de resistência básica. Isso, de acordo com Matveev, né, não mais com Verkhoshansky, não mais com Tchini, não mais com Arosiev e Kalinin. Eu acho barato quando eu consigo falar um negócio complicado, você já entende. Se na aula passada eu tivesse falado do Arosiev, Tchini e Verkhoshansky, você não sabia nem do que eu estava falando, agora já sabe, né? Então, conforme Matveev, mas não conforme Tchini, Arosiev e Kalinin, tá? Essa resistência geral, ela é própria do início da temporada e do período transitório. Tá? E é pouca ligada à performance, mas é tratada para a saúde do atleta. Tá? Então, Matveev achava que essa resistência geral, treinada no período básico, ia ajudar o atleta no período específico. Tá? Sabe-se hoje que não. Mas Matveev também achava que a resistência geral dava longevidade para o atleta. Longevidade no desempenho e longevidade na performance. De fato, isso não foi totalmente derrubado. Tanto que Arosiev e Kalinin, tanto que a Forteza, eles não abandonaram completamente Matveev, né? Eles dão um pouquinho de carga geral, por entender que a carga geral garante longevidade para o atleta, tá? Da forma específica. Então, a resistência geral seria o atleta de futebol e correr, tá? Seria o nadador e correr, pedalar, tá? Então, é uma coisa muito típica do começo da temporada e do período transitório. Que eu não falei muito para vocês do período transitório, mas o período transitório é um período importante para o atleta descansar. Mas muitos atletas não devem parar completamente os treinos no período transitório. Por outro lado, ele não deve fazer nada associado com a sua modalidade. Ou seja, se o atleta treina 6 vezes por semana, treino altamente específico, no período transitório, ele vai fazer 3 treinos por semana de uma modalidade que ele não pratica. Então, o corredor vai jogar vôlei, o jogador de vôlei vai pedalar, o ciclista vai jogar handebol 3 vezes por semana, ele vai brincar 3 vezes por semana, caminhar, entendeu? Ele vai fazer qualquer coisa que não seja a modalidade dele. Por que isso? Isso aí vai ser dado no princípio, por isso que eu estava sentindo falta de falar isso para vocês. Mas isso vai ser falado no princípio da continuidade, tá? Porque quando a gente pensa no princípio da continuidade, até nas férias do atleta, ou seja, um atleta entre uma temporada e outra, você não deve abdicar do princípio da continuidade. Porque qual é o propósito do transitório? É o atleta descansar, mas ele não voltar totalmente ao zero. Ele tem que começar a temporada 2 um pouquinho melhor do que começou a temporada 1. Para garantir isso, o que ele faz? Ele não destreina totalmente. Ele fica fazendo algum treinamento. Mas como o objetivo do transitório é tirar o cansaço físico, mas também é tirar o cansaço mental, o ideal é que o atleta nem olhe para o ambiente de treino dele durante todas as férias.
porque isso também satura, tá? Então, se ele treina numa piscina, tudo que ele não precisa é olhar para uma piscina durante as férias. Se é futebol, ele vai nem olhar para o ambiente de treino dele. Passou o ano inteiro treinando lá na Maravilha do Contorno, que é o centro de treinamento do Botafogo. Então, ele pode até querer jogar um futebol, mas ele evita ir para lá. Para mentalmente, ele descansar completamente do ambiente, das pessoas, tudo. Então, ele tem que realmente descansar durante o período transitório, ok? E a resistência específica é aquela que está muito ligada à performance. Só que vocês vejam que ele deu uma explicação, né? E eu vou dar uma outra explicação, que é um pouco diferente da que eu acabei de dar, mas ela continua sendo verdadeira, tá? Tomamos, por exemplo, o corredor. Para o corredor de longa distância, fazer um treino prolongado e numa velocidade baixa ou moderada é muito específico da modalidade dele. Mas a gente já sabe que o que faz o atleta render é a alta intensidade. É aquele treino mais parecido possível com a modalidade. Então, para um corredor, ir correr 15 quilômetros a 80% da sua capacidade, da sua velocidade, não é um treino específico, é um treino geral. Por mais que correr seja muito parecido com a modalidade dele. Então, eu vou chamar de resistência específica ou resistência especial aqueles treinos intervalados, cuja velocidade é igual ou superior àquela que ele faz na prova dele. Aí, isso, para o corredor, é a resistência específica. Aquela resistência específica da modalidade, que não é conseguir completar a prova de 10 km, mas é manter uma alta velocidade naquela prova de 10 km. Então, para isso, para esse tipo de treinamento, isso é para um corredor, isso é a resistência geral dele. Tá? Desculpa. O treino intervalado é a resistência específica ou a resistência especial dele. E fazer uma corrida de longa duração é a resistência geral para esse corredor. Pois não? Um longo no ritmo da corrida é geral ou específico? Um longo não tão longo. Um longo no ritmo da corrida é especial. É um treino chamado, a gente vai ver aqui, tá? Inclusive, é um treino chamado de método de repetição. É um método de treinamento chamado método de repetição. Então, ele é um treinamento especial. Tá? Todo treinamento que é intervalado, que corre, para, descansa para continuar a correr, vai ser especial. E esse trabalho, um longo na velocidade da corrida, não é mais um treino, né? É uma simulação. Mas o que os caras fazem? Ele corre o 10 km para 40 minutos. E ele quer aprender a correr para menos de 40. O que ele faz, então? Como ele sabe que ele não consegue correr para 19 cada 5 quilômetros, para dar 38, né? O que ele faz? Corre uns 5 para 19, aí ele aguenta. Só que ele iria cansar bastante se continuasse. Descansa bem, uns 10 minutos, aí depois faz outros 5 para 19. Isso é o chamado método de repetição. Mas é intervalado. Sendo intervalado, é resistência especial. Tá? A gente vai ver tudo isso. Beleza? Então, vou voltar aqui, para a gente perceber que a gente já viu quanto a participação da musculatura e quanto a modalidade esportiva. Tá? Agora vamos a um que é super fácil, que é quanto à mobilização energética. Então, quanto à mobilização energética, a resistência pode ser resistência aeróbia e resistência anaeróbia. A resistência aeróbia, quando naquele exercício a disponibilidade de oxigênio é maior do que a necessidade de oxigênio pelo músculo. Tá? Veja que está escrito uma coisa aqui, eu falei diferente. Eu estou dizendo a mesma coisa, né? É quando eu preciso... O terceiro modo de falar é quando, por exemplo, para aquele exercício, a minha mitocôndria está precisando de 3 litros de oxigênio por minuto. Mas o meu coração consegue mandar 3,5. Então, isso é um exercício, uma resistência aeróbia, tá? Nesse exercício, a mitocôndria,
é quem gerencia, digamos assim, né, a grande maior parte das ATPs que vão precisar ser restatizadas. E, consequentemente, quando é mitocôndria, ela usa principalmente gorduras, ácidos graxos, como fonte de energia, tá? Esse sistema energético tem a vantagem de não provocar fadiga por acidose, a não ser em períodos extra longos. Mesmo assim, em períodos extra longos, a fadiga não vai ser por acidose, tá? Vai ser por outro motivo, vai ser por falta de glicogênio. Porque a quantidade de ácido graxo é praticamente limitada e não gera metabólito. Então, eu consigo fazer muito longo o exercício. Já a resistência anaeróbia, quando eu vou tentar, resistência é a capacidade de resistir à fadiga, mas essa fadiga está sendo provocada quando a intensidade do exercício é tal que a oferta de oxigênio à mitocôndria torna-se insuficiente. Aí a célula muscular terá que utilizar o metabolismo citosólico, que é o quê? O glicogênio, a glicólise. Tá? Vou até botar aqui. Metabolismo ciclosólico, glicólise. Glicólise. Beleza? Usa como extrato fundamental a fosfocreatina e o glicogênio, porque eles não dependem do oxigênio, e é chamado de metabolismo anaeróbio, tá? Aí, só que o problema você não consegue fazer exercício por longa duração, diferente aqui, né? Que você consegue fazer por períodos longos. Por quê? Primeiro, porque a fosfocreatina tem uma quantidade limitada. Só dura basicamente 7 segundos. Podendo ir a 15, o restinho dela você consegue gastar em 15 segundos. E porque o glicogênio dá para 1 hora de exercício. Beleza. Mas se ele está sendo muito utilizado, ele provoca acidose e, consequentemente, provoca fadiga muscular. Então, por esses motivos, esse exercício, a resistência anaeróbia, vai ocorrer em exercício de curta, muito curta ou curta duração, e a resistência aeróbia está envolvida em exercícios de longa duração. Ok? Então, fechamos mais um. Isso aqui é porque quando antigamente, treinamento esportivo vinha antes de fisiologia, tá? Então, a gente não precisa disso aqui, ó. Aí, vamos ver agora quanto à duração do exercício. Então, quanto à duração do exercício? Deixa eu só ajeitar isso aqui. Quanto à duração do exercício, a resistência pode ser de curta duração, de média duração e de longa duração. Ok? Então, curta duração. São exercícios que têm estímulos que duram até estímulo de 45 segundos a 2 minutos. Aí você pode perguntar, e por que não menos? Já que 100 metros é uma prova que tem um componente de resistência. Tá? Porque essa indicação aqui é baseada em uma literatura mais antiga, que entendia que na prova 100 metros não tem um componente de resistência à fadiga, tá? Mas, na verdade, tem. A 200 metros também tem um componente de resistência à fadiga. Ele é muito escondidinho, muito discreto, mas tem. E de quanto que essa classificação é quando a fadiga, a resistência provocada pela fadiga tá lá, assim, como é que chama? Para todo mundo ver, tá? É nítido, na cara, para todo mundo ver. Então, exercício a partir de 45 segundos, tem o componente de resistência, tá? Então, e é de curta duração, de 45 segundos a 2 minutos. 2 minutos é o limite, se o exercício é máximo, é o limite entre exercício de predominância anaeróbia para predominância aeróbia, tá bom? Então, essa fadiga aqui é provocada por acidose. Aí, a resistência vai ser de média duração, quando tem uma maior participação aeróbica, porque a partir de 2 minutos de exercício máximo, já se entende que o exercício ele é predominantemente aeróbio, mas apesar do exercício ser predominantemente aeróbio, ou seja, a maior parte da energia é reposta aerobiamente, a fadiga ainda é provocada por acidose.
Então, provas de 800 metros, 1.500 metros, no alto nível do atletismo, até, no alto nível, na verdade, a prova de 3.000 metros, tá? Porque os caras correm 3.000 abaixo de 8, lá no alto nível. Então, 1.500 para todo mundo, porque mesmo atleta de campeão paraibano aqui de 1.500 metros, faz em 4 minutos e alguma coisa. Então, agora já o campeão paraibano de 3.000 metros, ele faz a prova em 9 minutos, 10 minutos. Tá? 9 minutos. Mas já para o alto nível, 3.000 metros se faz abaixo de 8 minutos. Então, ou dentro da casa dos 8 minutos. Então, até 1.500 para todo mundo, 3.000 no alto nível, seria a resistência de média duração. A fadiga é provocada pela acidose, sendo que já tem uma boa participação da mitocôndria, tá? E a tolerância à acidose representa um forte componente psíquico. Aí volta a dizer, né? Porque o atleta corre com dor o tempo inteiro, queimando tudo, as pernas ficando duras. Então, ele tende a querer desistir da corrida porque está sofrendo fisicamente. Então, o componente psíquico está demasiadamente envolvido nessas provas aqui. A prova de 400 metros para cima são sempre bem complicadas psicologicamente. E longa duração é quando o estímulo, o exercício, dura mais que 8 minutos, tá? Então, tem uma participação glicolítica alta, mas não é tão alta assim a ponto de gerar acidose, ou seja, não acumula hidrogênios na mitocôndria. Ou não acumula hidrogênio no citoplasma. Então, consequentemente, a fadiga normalmente, como esse exercício não tem acidose, você consegue realizar ele por longa duração. Mas como o exercício é realizado em longa duração, a fadiga vai ser muito provocada pela depressão, pelo final do estoque do glicogênio muscular. O glicogênio muscular, o conteúdo de glicogênio, é o fator mais determinante para provocar a fadiga. Tá? Vou botar aqui. Ó. A fadiga é determinada pelo glicogênio, ou seja, pelo esgotamento do estoque do glicogênio. Tá? Então, vamos lá. A fadiga em exercício de muito curta duração, que não está aqui, que é a prova de 100 metros, ela é provocada pela depressão do estoque de fosfocreatina. Você perde velocidade porque acabou a fosfocreatina. A fadiga de exercício de curta duração e média duração é determinada pela acidose. E a fadiga do exercício de longa duração é determinada pela depressão do estoque de glicogênio. Ok? Aí, finalmente, para a gente fechar, tem quanto aos requisitos motores. Então, a resistência pode ser resistência de força rápida e resistência de velocidade. Então, veja, como eu falei, né, a resistência também está envolvida em exercício de curta duração. Tá? Então, e tem outros requisitos motores que a fadiga vai acontecer, que é no exercício de força e no exercício de velocidade. Então, na força e na velocidade, existe um componente de resistência. Tá? Então, resistência de força é a capacidade muscular localizada, né? Ou seja, exercício que envolve menos do que 1/6 do músculo, da musculatura total, de realizar um trabalho de força por um período prolongado, ou pelo maior período possível. Então, é chamado de resistência de força. Tá? E a resistência de força rápida é a capacidade do músculo de vencer uma resistência com velocidade e retardando a fadiga. Muito específico das modalidades coletivas. Das modalidades competitivas, dos esportes. O atleta de muitos esportes não precisa ter resistência de força. Precisa ter resistência de força rápida. Então, o atleta que tem resistência de força não necessariamente vai ter resistência de força rápida. Tá? Então, professor. Isso carga de 30% a 40% e que mobiliza a fibra de contração lenta. Aí, esse tipo de trabalho é o que vai ser feito lá na musculação para atletas que dependem de resistência de força rápida. Pois não? Essa força
essa força, juntamente com a velocidade, isso aí é potência, não é? Força com velocidade e potência, exatamente. Não é? Potência. Então, no caso, é a capacidade do músculo o músculo ele ser potente e ser resistente ao mesmo tempo, ele conseguir realizar o mesmo trabalho várias vezes. Mas no treinamento esportivo, o tempo todo você vai ver que os treinadores diferenciam a força rápida da potência. Qual que é a diferença? Potência, fisicamente falando, é a força gerada numa pequena unidade de tempo. Você consegue gerar muita força numa pequena unidade de tempo. Então, salto é potência. Tá? Já você repetir muito movimento numa força menor, até porque a carga é menor, tá vendo aqui, ó? Carga menor, e você não está gerando toda a força que pode, então não é potência. Entendeu? Potência é a força versus a velocidade. Beleza. Tá? É a força... Não, desculpa. Potência é a força versus o tempo. É a força na unidade do tempo. Então, potência é a força dividida pelo tempo. Isso aqui é potência. Tá? Então, já eu tenho uma outra relação, que é a força vezes a velocidade com que eu executo aquela força. Aí isso aqui vai ser, fisicamente falando, é a força rápida. Então, são coisas distintas, tá? Eu posso pegar meu atleta e vou fazer um trabalho de potência com ele. Pliometria, saltos. Mas eu não quero só um salto. Meu jogador é um jogador de handebol. Então, ele não pode dar só uma passada. Eu quero que ele dê 30 passadas para cobrir a quadra inteira no contra-ataque. Então, eu vou querer que ele faça muitos movimentos com rápida contração. Aí, primeiro, para ele conseguir fazer muitos movimentos, eu vou ter que fazer o quê? Tirar a carga. Porque se eu botar muita carga, ele não consegue fazer muitos movimentos. Então, eu bem prático, eu vou fazer um treinamento de potência na musculação. Eu vou fazer o quê? Normalmente, eu faço 1 a 10 repetições com uma carga na casa de 70%. Pronto, potência. Só que cada fase concêntrica eu explodo. É muito rápido a fase concêntrica, tá? Eu faço um agachamento, eu fico lá embaixo, aí agacho, aí eu levanto muito rápido, aí eu desço devagarinho. Aí levanto muito rápido e desço devagarinho. Isso é um treino de potência na musculação. Mas eu quero fazer um treino agora de força rápida na musculação. Então, o que eu faço? Eu faço 10, 8, 10, 12, 15, 20 repetições com uma carga com alta velocidade também, tá? Só que com uma carga de 40%. Então, isso aqui é um treino de força rápida, tá? Então, veja que na prática, a gente diferencia bem. Então, todo atleta velocista, ele faz esses 2 treinos aqui, ó. Na musculação. Ele treina potência na musculação e ele treina força rápida na musculação. Obviamente que com a carga maneira, a velocidade aqui, ó, vai ser maior. Então, a velocidade aqui vai ser bem maior do que a velocidade aqui, ó. Tá? Então, esta velocidade é maior do que esta velocidade aqui. Então, e eu quero que o meu atleta faça as 2 coisas. Muita velocidade nos movimentos, com uma carga menor, e máxima velocidade com uma carga maior. Só que essa velocidade máxima da carga maior é menor do que a velocidade máxima da carga maior. Então, esse treino aqui é um treino de força rápida, tá? É um treino de força rápida, e esse treino aqui é um treino de potência. Potência mesmo. Sempre complementado com os treinamentos com os trabalhos de pliometria. Ok? Bom, então eu tenho força rápida, resistência de força rápida, tá? São 2 coisas que eu treino na musculação, beleza? E a resistência de velocidade, que é fazer um treino de velocidade um pouquinho abaixo da máxima, 90%, 95%, 98%
da minha máxima velocidade, só que por distâncias maiores. 200, 300, 400 metros. Então, eu vou dar... Quer fazer um treino de velocidade. Então, vamos lá aqui. Treino de velocidade. Treino de velocidade. Eu vou fazer 5 séries, 5, com 5 tiros cada, de 30 metros. Tá? Aí, intervalo entre os tiros de 1 minuto e pausa entre as séries. Pausa entre as séries, 5 minutos. Isso é um treino típico, tá? Clássico. Isso aqui é um treino clássico de velocista. Então, ele vai dar 25 tiros de 30 metros. Só que a cada 5 tiros ele dá uma pausa, tá? Então, esse é o típico treino de velocidade. Agora, eu quero um treino de resistência de velocidade. Ele vai fazer 15 tiros. 15 tiros de 150 metros. Tá? Sim, isso aqui é velocidade máxima, tá? 30 pau. A 95% da velocidade máxima, tá? Com intervalo de 2 minutos, porque 2 minutos é um tempo bom para gerar para deixar a acidose sair, mas não toda, tá? Então, aí ele começa a correr em acidose, lá para o 4º, 5º tiro, ele começa a estar em acidose, tá? E treinar em acidose vai aumentar a capacidade do músculo de conseguir manter a contração mesmo em acidose. O que é que eu estou fazendo? Treinando a resistência de velocidade. Porque o que é resistência de velocidade? É resistir à acidose. Então, eu vou dar um tiro aqui, ó, 150 metros, que vai gerar uma pequena acidose, só que o intervalo não é tão longo assim. Aí eu dou o próximo, eu dou o próximo, dou o próximo. A sequência de tiros começa a fazer com que ele entre no próximo tiro com hidrogênio, com acidose provocada pelo tiro anterior ainda. Aí vai saturando o músculo dele de hidrogênio, né? De acidose, e ele vai sofrendo cada vez mais no treino. Mas esse sofrimento vai provocando adaptação, vai ensinando o organismo do cara a cada vez mais tolerar a acidose. Então, esse é um chamado treino de resistência de velocidade, também chamado treino de tolerância lática. Treino de tolerância lática. Porque ele é obrigado a aprender a lidar com aquele monte de lactato e acidose dentro do músculo dele. Ok? É esse tipo de treino, como eu falei para vocês na aula passada, que se o intervalo for ativo, se esses 2 minutos ele passar correndo devagarinho, ele remove mais hidrogênio do músculo dele e ele consegue retardar a acidose durante o treinamento dele. Mas a ideia é exatamente essa, que ele provoque a acidose. Se ele retarda a acidose, em vez de 15, ele vai fazer 20 tiros. E melhor ainda, que ele está dando mais estímulos para provocar adaptação no organismo dele, tá? Então, é chamado de treino de tolerância lática, ou treino de resistência de velocidade, ok? Então, com isso, a gente acabou a classificação da resistência, ok? Aí, próxima aula, a gente vai discutir sobre a importância da resistência e, vista a importância, já começa com a melhor parte do curso inteiro, que é como treinar cada uma das qualidades físicas, tá? Então, como treinar. Então, semana que vem, a gente vai estar já discutindo como é que se treina a resistência. Vendo os diversos métodos de treinamento e fazendo algumas aulas práticas desses métodos de treinamento, ok? Então, a partir da semana que vem, o nosso curso começa a ganhar características práticas, de aulas práticas, que cada um vai fazer aula prática sozinho aí das suas casas, beleza? Vamos lá, tarefa de hoje, tá? Tarefa de hoje. Eu vou fazer um questionáriozinho lá, para vocês identificarem para que tipo de modalidade ou competição se encaixa melhor cada uma dos tipos, das formas de periodização do treinamento, tá? Desde Matveev até Verkhoshansky, tá bom? Aí, uma perguntinha com relação a essa classificação que é a resistência, eu deixo para fazer quando eu der a importância. Aí eu faço questões ligadas à classificação e à importância
10 dias, tá? Isso vai ser quarta-feira, né? Porque segunda-feira a aula é de princípios científicos do treinamento esportivo, princípio da continuidade e unidade funcional, que são os dois que estão faltando fechar, e vai ser feito pelo estagiário Éder. Até aqui minha aula, vou parar a gravação. Dúvidas? Não há dúvidas, a aula está encerrada.